Alô galera, Débora aqui com um vídeo pra vocês. Depois de 1 ano e meio, gente, vocês acreditam? Tanta coisa aconteceu, tá? Mas eu não esqueci de vocês, não esqueci. Porque todas as vezes que eu penso em fazer um vídeo pra vocês, me vem essa palavra no coração. E se você clicou no vídeo, você sabe que eu vou falar sobre perseverança. Antes de eu falar sobre perseverança, eu quero aqui trazer 6 motivos na qual pessoas param no meio do caminho, na busca delas com Deus e vamos se dizer, na busca de intimidade com Deus. E às vezes até na própria fé, gente, sempre esqueci essa palavra, mas se apostatam da fé, ou seja, se esfriam da fé, deixam de ser pessoas sensíveis e acabam pecando sem perceber que estão pecando. Gente, que perigo isso, né? Então, ultimamente a gente tem visto muito no meio cristão escândalos, né? Escândalos de pessoas que se diziam, pelo menos mostravam ser muito fiéis, muito usadas por Deus, mas acabam caindo em escândalos, em notícias terríveis. E isso não abala só essa pessoa, mas uma comunidade inteira que seguia, que acreditava nessa pessoa, que acreditava que o Senhor realmente falava com essa pessoa e que tinha essa pessoa como referência. Não que eu não duvide que o Senhor fale com pessoas, porque Ele não precisa, a gente não precisa ser perfeito para o Senhor falar conosco. Mas é sobre referência, sabe? Então, talvez aqui você tá assistindo esse vídeo, talvez você se frustrou com alguém no meio evangélico, talvez você já se frustrou com pastores, talvez você já se frustrou com profetas, talvez você já frustrou com pessoas da sua família que se diziam cristãos, mas na verdade falharam. Ou talvez você é novo na fé, e eu fico muito feliz se você é novo na fé, porque isso aqui vai ser uma vacina pra você não cair nesse tipo de frustração, tá, gente? Porque é normal, não é normal, né? Acho que é comum, porque o Senhor ele nunca desperdiça uma frustração nossa, porque quanto mais a gente amadurece o Senhor, mais a gente percebe que o Senhor ele usa as nossas frustrações para nos amadurecer. E esse amadurecimento é como se fosse um fruto. E para que haja esse fruto, precisa do fator tempo. E hoje em dia, né, gente, na minha geração Z, ó, pra lá e pra cá, pra lá pra cá, pra lá pra cá. A gente nunca fica em um lugar por tanto tempo, porque tem aquele negócio de prazer imediato, né? Então, se a gente levar esse negócio de prazer imediato pra nossa vida com Deus, nós vamos ficar frustrados mesmo. Então, pra todo mundo, na verdade, eu quero que esse vídeo seja, e eu oro, né, pra que esse vídeo seja como uma vacina de amadurecimento pra nós. Ok? Então, se você clicou no vídeo, como eu já disse, você já sabe que eu vou falar sobre a virtude da perseverança. Então, eu vou trazer aqui 6 motivos, 6 vídeos diferentes, dizendo pra vocês, contando pra vocês, experiência própria e o que Deus tem falado no meu coração. Base bíblica, ok? Porque a gente não fala achismo e opinião, a gente usa a Bíblia. Aleluia! Então, 6 motivos na qual pessoas não perseveram, ou 6 motivos na qual as pessoas começam muito bem, mas param no meio do caminho. Começam fortes e sendo extremamente usados por Deus, com caráter alinhado a Deus, mas daqui a pouco são pessoas que estão caindo na boca do povo como pessoas de caráter péssimo, pessoas sujas que apostataram da fé, se esfriaram e que agora estão enganando as ovelhas e o corpo de Cristo. Amém? Já falei demais. Então abre aí comigo, por favor, vamos abrir a Bíblia. Eu tô usando a minha Bíblia aqui, ela é Nova Versão Internacional, NVI, gente, eu sempre confundo. Então abre aí a sua Bíblia em João capítulo 6, nós vamos ler do versículo 60 até o versículo 69, ok? Então João 6, 60 ao 69, e a palavra de Deus diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra? Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso te escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo
de Deus. Então aqui o contexto desses versículos é que o Senhor Jesus, ele estava conversando com os fariseus e os saduceus e tinha alguns de seus discípulos, na verdade eu creio que todos os discípulos, perto dele. Então Jesus estava dizendo para esses fariseus e esses saduceus que o pão que os antepassados dele tinham comido no deserto, ou seja, o maná que os antepassados deles tinham comido no deserto, na verdade, era o próprio Jesus. E eles escandalizaram. E o interessante é que no Antigo Testamento nós vamos ver sempre Deus fazendo milagres fazendo ações e movimentos que sempre estavam apontando para o Cristo. E um exemplo disso é a rocha que Moisés bateu, que era para ele só encostar e ele bateu na rocha, era Jesus. O maná que era enviado do céu era Jesus, ou seja, a palavra de Deus, porque Jesus é a encarnação da palavra de Deus. E também quando Deus falava para o povo assim no deserto, olha, vocês não vão construir nada para que seja a minha imagem, porque vocês vão adorar a minha voz. Isso está escrito em Êxodo. Então, nós vemos que em João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus, ele era e é o verbo de Deus. Ou seja, Deus estava falando assim, vocês não vão adorar nada que foi construído por mãos humanas, porque vocês vão adorar a minha voz. E a voz de Deus é Jesus. Então, Jesus estava falando com esses fariseus e saduceus que ele é o maná de Deus. E aí, os fariseus e saduceus escandalizaram com aquilo. E alguns dos discípulos viraram para Jesus e falaram assim, uau! Dura essa palavra. Quem nunca, né, gente, já ouviu uma palavra na Bíblia, uma palavra de uma pessoa que realmente é usada por Deus, e isso desestabiliza todas as nossas crenças, né? Desestabilizam tudo aquilo que a gente acreditava que era verdade, na verdade era uma mentira. E aí isso dói, de certa forma, né? Porque agora a gente vai ter que reconstruir muita coisa. Então eu acredito que no coração desses discípulos, alguns desses discípulos de Jesus, foi isso. Porque eles viraram para Jesus e falaram assim, uau, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E aí Jesus, ele vai continuar falando aqui, como a gente leu nos versículos, só que aí alguns dos discípulos, eles deixaram Jesus. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus foi deixado. E sabe quem permaneceu? Os 12 discípulos. E aí daí Pedro, ele vira para Jesus, na verdade Jesus vira para os 12, né, e fala assim, vocês vão embora? Vocês vão embora também ou vocês vão ficar aqui, né? E Pedro vira para Jesus e fala assim, mestre, para quem ou para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós acreditamos que tu és o Santo de Deus. E isso é tão interessante, né, gente? E aí essa palavra, eu quero iniciar, né, essa série de vídeos, os 6 motivos na qual pessoas não permanecem em Deus, com essa passagem. Eu quero falar para vocês, quem sabe Pedro e os 12 não permaneceram porque a palavra de Jesus fez sentido naquele momento. Mas fica a questão, sabe? Será que os discípulos não permaneceram pela palavra, mas que eles permaneceram porque eles já tinham caminhado com Jesus por tanto tempo, ao ponto de pegarem carinho por Jesus, ou ficaram com Jesus por tanto tempo que eles começaram a admirar quem Jesus era, nem tanto pelo que ele falava, mas pela pessoa de Jesus, sabe? Então eu quero entrar aqui e iniciar essa série com vocês falando sobre isso. Quem sabe o primeiro motivo na qual nós permanecemos verdadeiramente na nossa caminhada com Deus não é só porque a gente acredita, não, Deus é Deus, então eu tenho que servir Ele. Jesus é Jesus, Ele morreu no meu lugar, porque as pessoas dizem isso, então eu tenho que amar Ele, então eu me forço a amar Ele. Não que isso não seja parte da fé, né, gente? Porque a gente, segundo a fé, a gente vai fazer coisas que não estão alinhadas com as nossas emoções, mas talvez o fator número 1, a razão número 1 na qual pessoas conseguem permanecer em Jesus, conseguem permanecer em Deus, é justamente pelo motivo na qual elas admiram o caráter de Jesus. Elas admiram quem Jesus era. Elas admiram que Jesus, ele, ao invés dele bater, ele cuidava. Ao invés dele xingar, ele trazia palavras que curavam. Sabe, Jesus, ele é tão contrário da nossa sociedade de hoje, né? Então, eu quero deixar aqui pra vocês, quem sabe o fator número 1 na qual as pessoas não permanecem é porque elas não conhecem Jesus de verdade.
Porque a gente pode conhecer pessoas. Eu posso conhecer o meu pastor, eu posso conhecer a minha pastora, eu posso conhecer o meu líder e eu ficar completamente frustrada com o meu líder por causa do caráter dele. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos olhar para o caráter dele, porque quando a gente olha para o caráter dele, é tão interessante, gente, porque a gente não se frustra com o caráter de Jesus. Mas sabe com o que a gente se frustra? A gente frustra com o nosso caráter, porque não parecemos com Jesus. Porque ele é o ideal. Então, quem sabe as pessoas não permanecem? Quem sabe tantas pessoas têm tantas dúvidas? Porque ao invés de buscar a Deus, a resposta na palavra, a leitura e o estudo contínuo da palavra, não digo só da palavra completa, mas talvez somente do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, só esses 4 livros da Bíblia que falam mais do que Jesus falava. Quem sabe a gente não permanece porque a gente não conhece Jesus tanto como a gente acha que conhece. Porque uma coisa é eu perguntar ao minha amiga, ao meu pastor, ao meu líder por respostas, e outra coisa é eu perguntar ao próprio mestre por respostas. Uma coisa é eu referenciar uma palavra do meu líder, do meu pastor, da minha amiga. Outra coisa é eu basear aquilo que eu acredito nas palavras de Jesus. E ao invés, então, de eu criar ou rodear a minha vida nas palavras das pessoas, então, porque de qualquer forma, gente, a gente vai ter, para que a gente aprenda algo novo, nós vamos ter que desfazer de algo velho. Então, se eu for aprender com a minha amiga, com o meu líder, com o meu pastor, eu vou ter que desfazer de algo velho e aprender com eles o novo. Mas por que então não fazer isso com Jesus, que é o certo? Sabe, vai confrontar. Assim como nós somos confrontados por pessoas, porque eles às vezes nos corrigem e a correção é amor, ok? É amor. E eu vou falar sobre isso, um dos motivos. Mas então, por que não ser confrontado por Jesus, sabe? Porque quando a gente é confrontado por pessoas, nós nos frustramos com pessoas. Mas quando nós somos confrontados por Jesus, pela palavra dele, daquilo que nós lemos, nós não vamos frustrar com Jesus. Nós vamos frustrar com nós mesmos. E é aí a oportunidade e o paradoxo. A oportunidade que Deus tem de realmente alinhar o nosso caráter. Porque a gente nos frustra com nós mesmos, então nós vamos para o pé de Jesus. Fala assim, Jesus, eu não sou tão boa quanto eu achava que eu era. Eu não sou tão fiel quanto eu achava que eu era. E principalmente, gente, Jesus, eu acho que eu não te amo tanto assim quanto eu gostaria. Ou Jesus, eu acho que eu não te amo tanto quanto eu deveria. Jesus, eu acho que eu não te amo tanto no meu coração como a minha boca diz que te ama. Jesus, eu acho que eu não te amo assim no meu coração como eu canto na igreja. E às vezes, gente, tudo que ele precisa é que só sejamos sinceros. Quem sabe esses discípulos permaneceram não porque eles entenderam a palavra de Jesus, talvez eles estavam tão confusos quanto aqueles discípulos que tinham ido embora. Talvez eles estavam tão confusos quanto aqueles discípulos que abandonaram e não perseveraram e foram embora. Mas uma coisa eles decidiram fazer e é permanecer, porque eles reconheceram que Jesus tinha a palavra de vida eterna. Gente, querendo ou não, sabendo ou não, tudo que a nossa sociedade hoje em dia, tudo que você precisa é Jesus. Sabendo, saiba você ou não. Então eu quero te fazer esse convite, de realmente se aprofundar. Olha, ler livros cristãos é muito bom, seguir pessoas é muito bom, mas por que não beber da própria fonte? Sabe, por que não ler as próprias palavras do mestre? É muito bom quando uma pessoa explica a palavra de Deus para nós, mas por que não deixar o Espírito Santo explicar para você, sabe? Então, esse é o meu convite. Fator número 1 na qual as pessoas não permanecem. Quem sabe é porque elas não amam Jesus tanto quanto elas amam. Quem sabe elas não conhecem Jesus tanto quanto elas amam. Ou quem sabe elas não têm tanta consideração por Jesus tanto quanto elas acham que sim. Porque quando a gente gosta muito de uma amizade, a gente permanece. Independente do que aquela pessoa fale ou não, eu vou permanecer naquela amizade porque eu gosto daquela pessoa. Então, assim, nesses versículos eu vejo que os discípulos talvez permaneceram não porque a palavra foi clara, mas porque eles começaram a ter consideração por Jesus. Então decidiram ficar, porque reconheceram que Jesus era algo além daquilo que outros humanos eram.
sabe? Jesus tinha algo diferente. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele era uma pessoa diferente, sabe? Eles tinham consideração por Jesus. Anyway, já encerro esse vídeo aqui. E é isso, eu espero que vocês continuem assistindo essa série de 6 motivos na qual nós não permanecemos em Deus. E de novo, que seja como uma vacina no seu coração, para que você não se frustre com pessoas mais, mas que você não tenha terceiros no seu relacionamento com Deus, mas que você venha e vá para a fonte direta, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus. Então é isso, para que a gente permaneça, nós precisamos conhecer Jesus. Talvez a gente não vai nem entender o que ele está falando, mas só contemplar a beleza dele, quem ele é. Isso já começa o nosso caminho de conseguirmos perseverar por bastante tempo, porque daí a gente vai conseguir ter uma consideração por Jesus. Mesmo que as palavras dele se confundam, mesmo que as palavras dele não entendam nada, às vezes a gente lê a Bíblia e tá falando chinês, tá falando chinês comigo. Mas quando a gente tem consideração por Jesus, ou quando a gente tem consideração por alguém, nós permanecemos tendo amizade com essa pessoa. Nós permanecemos na busca de conhecer essa pessoa. Então é isso que eu quero deixar pra vocês, ok? Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou ver. Se você gostou desse vídeo, dê um like, ok? Encaminhe pra uma pessoa que precisar com você nesse tempo de permanecer. A gente que é mulher especialmente, a gente fica falando com a nossa amiga, ai amiga, preciso tanto permanecer em Cristo, preciso tanto começar a orar direito, preciso tanto ler a Bíblia mais. Então já envia pra aquela pessoa que é sua amiga também, é o tipo de pessoa que você permanece. Fala com ela assim, olha, mandei esse vídeo pra você porque você fala coisa com coisa, mas eu tenho tanta consideração por você que eu vou ficar na sua vida, entendeu? Então já envia pra essa pessoa. E um abraço pra vocês e até o próximo vídeo dessa série, permanecendo... Vou colocar o título aí. Permanecendo em Cristo? Permanecendo em Deus? Ah, enfim, whatever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.